Máquinas agrícolas para plantio é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Depois que nós estudamos os princípios de funcionamento da semeadora, vimos também as regulagens principais que são associadas com a semeadura de fluxo contínuo, semeadura de precisão. Agora nós vamos falar sobre qualidade operacional na semeadura. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um trabalho que foi apresentado num trabalho de conclusão de curso pelo aluno Douglas Fernando Nascimento. Nesse trabalho, nós fizemos a avaliação da qualidade operacional na semeadura de soja. E essa avaliação foi realizada em áreas que estavam sob palhada de trigo e de milho. E esse é um assunto bastante relevante. Por quê? Porque, de uma forma geral, essa avaliação da qualidade visa a obtenção de maiores produtividades. Porque é claro que uma maior qualidade na semeadura tende a trazer uma melhor produtividade. Porque a semeadura é o primeiro passo da implantação de uma cultura. E nessa avaliação, nós utilizamos um método que é a carta de controle de qualidade. E essa carta de controle de qualidade nós vamos ver como é que é construída ao longo dessa videoaula. Então nós vamos falar sobre essa carta de controle de qualidade que nós utilizamos para avaliar os nossos resultados. E a partir desses resultados da carta de controle de qualidade, esses resultados podem ser utilizados para fundamentar ações sobre as regulagens das máquinas. Até porque essas regulagens devem ser revisadas, reguladas periodicamente ao longo da janela de plantio, ao longo da janela de semeadura. Isso é feito para trazer, é claro, uma maior uniformidade para a lavoura. E dessa forma, essas avaliações estão ligadas com a regulagem das máquinas. Bom, nesse caso nós estamos falando sobre uma qualidade de semeadura avaliada para uma cultura da soja, mas nós vamos poder fazer uma analogia para também uma avaliação que pode ser feita em uma lavoura de milho, numa lavoura de trigo, em uma lavoura e na implantação, de uma semeadura de uma lavoura de algodão, de sorgo. Bom, enfim, independentemente, essa avaliação da qualidade da implantação da cultura é muito importante. E nós estamos também falando de uma avaliação que é específica para o sistema de plantio direto. Mas, novamente, eu aqui enfatizo que essas avaliações podem ser feitas de forma análoga, não iguais, mas parecidas, para outros sistemas de plantio. Sistema de plantio convencional, por exemplo. Mas é claro que aqui nós estamos enfatizando avaliações que são realizadas principalmente sobre o sistema de plantio direto e especificamente, nesse caso, da cultura da soja. Para fazer essas avaliações e para nós termos uma maior riqueza de detalhes, nós vamos também vamos fazer levantamento sobre as características do solo, porque essas características não só influenciam a lavoura, mas também influenciam a operação da semeadura adubadora. E nesse conteúdo sobre qualidade da semeadura, um conceito muito importante é a plantabilidade. E a plantabilidade, de certa forma, é um conceito que resume a qualidade da semeadura. E resume por quê? Porque através da plantabilidade nós temos o conceito sobre a qualidade da distribuição das sementes, a qualidade então da uniformidade de distribuição das sementes, a uniformidade sobre a profundidade de deposição das sementes e a uniformidade no espaçamento dessas sementes distribuídas. E aqui nós estamos falando sobre uma cultura de soja, uma semeadura em que nós temos uma semeadura de precisão em que, de uma forma ideal, essas sementes devem ser depositadas ao solo numa distância igualitária entre si. Existe uma profundidade ideal para essa deposição dessa semente. Existe uma população especificada. E essa qualidade, esse combo, nós falamos com esse nome
que traz esse sinônimo que é a plantabilidade. Para avaliar essa qualidade da semeadura, nós vamos lançar mão de uma análise estatística. Então, aproveitando esse trabalho que nós temos aqui em mãos para falar sobre a qualidade da operação de semeadura, nesse caso, o objetivo específico foi avaliar a qualidade operacional de semeadura em duas condições de palhada, trigo ou milho. Então, o que nós fizemos? Nós observamos a qualidade operacional sobre esses dois tipos de palhada. Observamos a qualidade operacional da semeadura da soja. Mas o mais importante aqui, principalmente, é o material e métodos. O material e métodos, ele é o coração do trabalho, porque é aqui que nós lançamos mãos dos métodos que nós vamos utilizar para fazer as avaliações. E primeiramente, então, nesse exemplo que nós estamos aqui utilizando para falar sobre qualidade da operação, avaliação da qualidade da operação de semeadura, nesse caso específico nós utilizamos duas áreas para fazer essa avaliação. Nós utilizamos duas áreas aqui próximas ao município de Borrasópolis, no Paraná. Então, nós temos aqui o município, a delimitação da área do município de Borrasópolis e temos a marcação sobre as duas áreas que nós utilizamos para avaliação. Como princípio básico, normalmente, vou repetir, normalmente nós fizemos, em qualquer uma das nossas avaliações que nós fizemos, nós tomamos 24 pontos de análise. Mas é claro que nós podíamos ter tomado menos pontos, talvez 4 pontos. 4 pontos era suficiente para a gente ter uma média geral, por exemplo, sobre a população de plantas, ou então observar uma média geral sobre a profundidade de uma deposição da semente. Mas nós aqui distribuímos 24 pontos de amostragem, fizemos 24 pontos de amostragem para nós fazermos então a construção de cartas de controle de qualidade. Então lançamos mãos, fizemos mais pontos para então a gente construir esses gráficos de controle de qualidade e para de fato a gente ter uma noção sobre a precisão e a exatidão dessas operações que estavam sendo realizadas. E nesse caso, na construção dos gráficos de controle de qualidade, existem linhas específicas, como as linhas superior de controle de qualidade, a linha inferior de controle de qualidade e a linha central. A linha central é delimitada pela média das informações. Então, quando nós medimos as profundidades nós tínhamos um valor médio de profundidade. Esse valor médio da profundidade, através dos 24 pontos, nós tomamos como uma linha central. Também nós calculamos uma linha inferior de controle de qualidade. Neste caso, da linha inferior do controle de qualidade, nós usamos o valor da média e, além do valor da média, nós também calculamos o valor do desvio padrão entre esses 24 pontos de análise, por exemplo. Então, em mãos do desvio padrão, com o valor do desvio padrão, nós utilizamos um fator de multiplicação fornecido pela uma tabela desse livro, dessa referência do Montgomery, que é um livro que traz um trabalho sobre a estatística de controle de qualidade. Em função desse fator de multiplicação, nós calculamos o limite inferior de controle e também calculamos o limite superior de controle de qualidade. Também utilizando a média, também utilizando o fator de controle e também utilizando o desvio padrão. Bom, então, mas o que é esse gráfico de controle de qualidade? Aqui então eu tenho um exemplo que mostra as amostras que são coletadas, as amostras que nós estamos observando, a qualidade dessas informações que são tomadas a campo, e no eixo vertical nós vamos ter o parâmetro em análise, que pode ser a profundidade,
pode ser a população de plantas, pode ser o revolvimento do solo, pode ser qualquer informação que seja útil para nós avaliarmos a qualidade da operação. E através desse gráfico, então, nós temos delimitado as linhas centrais, a linha central, a linha do superior de controle de qualidade e a linha inferior do controle de qualidade. E também podemos, por exemplo, especificar também linhas relacionadas à especificação da informação. Mas isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente trazer os resultados na parte dos resultados de discussões. Mas na sequência, além de falar do método estatístico, vamos falar em si das análises que nós fizemos. E é interessante, muito importante também, fazer uma caracterização sobre a área. E essa caracterização, nesse caso específico, quando nós estamos falando sobre a semeadura, é importante ter um conhecimento, por exemplo, sobre dados referentes à física do solo. Dados como, por exemplo, a resistência à penetração do solo. Uma outra informação também valiosa é a densidade do solo. A umidade do solo também é importante, porque essas são informações que influenciam diretamente na qualidade e no desempenho da operação de semeadura. Então, por isso, é importante, nessa avaliação da qualidade, também ter informações que dão uma base, um embasamento para uma caracterização mais detalhada. Nesse caso específico, nós, como não é o foco central do trabalho, nós fizemos 4 pontos de análises relacionados à resistência, à penetração, à densidade do solo, à umidade do solo, nessas duas áreas. Fizemos, na verdade, 4 pontos para cada área. Também analisamos a quantidade de palhada que é deixada sobre a superfície do solo. Nós estamos falando de um sistema de plantio direto, que é realizado sobre a palhada, e nosso interesse era observar se essa palhada deixada sobre a superfície do solo interferia negativamente, positivamente na qualidade da semeadura. Então, para essa avaliação, nós fizemos uma forma bastante simples. Nós construímos um gabarito retangular, e esse gabarito nós lançávamos ao solo para coletar a palhada que estava sob a área do gabarito. E nós fizemos isso na área de trigo e na área que nós tínhamos a palhada do milho. E quantos pontos foram feitos? Ao total, nós fizemos 12 pontos de amostragem em ambas as áreas. Então, cada uma das áreas tinham 12 pontos de amostragem. E em cada ponto de amostragem, nós lançávamos 4 vezes esse gabarito para fazer a coleta da palhada. Para que nós fazíamos isso? Para fazer o levantamento da observação da quantidade de palha que estava sobre a superfície do solo, para observar a taxa de palhada sobre o solo, em quilos por hectare. Isso também nós utilizávamos para fazer uma avaliação e uma caracterização sobre a área. Agora sim, nós vamos falar sobre as informações que estão relacionadas diretamente à qualidade da operação. E uma informação básica, fácil de ser observada, é a profundidade de sulco e a profundidade de semente. Para fazer esse levantamento, nós utilizávamos uma linha de referência. Nesse caso, nós utilizávamos a própria trena como uma linha de referência da superfície e tomávamos o valor da profundidade utilizando o paquímetro. E nós fizemos isso em 24 pontos amostrais através da lavoura. Através da lavoura que estava sendo implantada sobre a palhada de trigo e também 24 pontos amostrais sobre a área que estava sob a palhada de milho. E em cada um desses pontos amostrais,
nós também fazíamos repetições. Nós fazíamos 4 vezes, nós tomávamos 4 pontos de profundidade para compor um valor significativo para representar aquele ponto amostral. Então nós fazíamos isso para a profundidade de sulco e também para a profundidade das sementes que eram depositadas através da operação de semeadura, da semeadura de soja. E uma outra caracterização também importante que nós fizemos era a observação da área mobilizada e do empolamento do solo. E para isso, nós utilizamos esse equipamento que foi construído, que nós construímos, que é um perfilômetro. Então, esse perfilômetro ele possui uma base de referência, possui varetas, que são utilizadas para a observação do microrrelevo transversal em relação ao sulco, e uma parte aqui de trás, na parte posterior às varetas, nós tínhamos um papel milimetrado para observar a profundidade do sulco e para observar o nível da referência. E esse era um dos resultados que nós observávamos do perfil do sulco. Então, aqui mostra um perfil do sulco, e a partir dessas informações nós tínhamos a observação dessa área mobilizada do solo. Essa área que nós temos aqui, que eu estou destacando, eu consigo, a partir desse instrumento, calcular a área mobilizada do solo. E uma outra informação que nós também calculávamos é o empolamento do solo. Mas o que é o empolamento do solo? Quando o solo é retornado, o solo é removido, mobilizado nessa área do sulco, e depois ele é compactado pelas rodas de adensamento. Porém, esse solo ele não fica em um nível perfeitamente em relação à sua forma original. E esse maior sobressalto é medido através do empolamento. Um outro exemplo que nós temos aqui, que melhor identifica o que eu estava falando. Então, nós temos a área transversal, mostra aqui novamente um exemplo de uma área transversal do sulco mobilizada, o solo mobilizado, e depois da compactação pelas rodas da semeadora, a roda de adensamento da linha, vejam que mesmo assim nós vamos ter uma linha que não é compatível com a região original do solo. E essa região, nós temos aqui mostrado por essa região sombreada em marrom, é a área de empolamento. Após o estabelecimento da cultura, após a germinação dessas sementes no solo, nós também fizemos avaliações sobre a população das plantas. Além desse levantamento de população que nós fazíamos considerando esse comprimento de 1,5 metros, e nós considerávamos 3 linhas, então nós tomávamos 3 linhas, e ao longo de 1,5 metros nós fazíamos a contagem para observar a população das plantas. Isso também nós fizemos em 24 pontos diferentes através da lavoura. E além dessa população, nós também observávamos as quantidades de as falhas que tinham ocorrido no estabelecimento da cultura, e também nós víamos a quantidade de plantas duplas. Então aqui tem primeiramente um exemplo para representar a contagem de plantas, para fazer esse levantamento sobre a população. Nessa segunda imagem nós temos uma representação sobre as plantas duplas, e nessa outra imagem nós temos uma representação de uma falha ocorrida na lavoura. Bom, agora vamos então falar um pouco sobre esses resultados e discussões que nós obtivemos, mas dar um enfoque principal nos resultados. Primeiramente aqui eu quero
antes de falar dos resultados, falar um pouco sobre essa caracterização desse solo. Em geral, tanto na área em que nós tínhamos a palhada de trigo, quanto na área sob a palhada de milho, ambas as áreas tinham características bastante similares de solo, de profundidade de solo e, inclusive, devido até ao próprio manejo, que é bastante similar, nós observamos também características físicas do solo semelhantes, mesmo tendo culturas antecessoras diferentes, tendo culturas como o trigo e o milho. Mesmo assim, nesse caso nós vimos que a resistência à penetração no solo era em torno de uma média de 2,03 MPa, enquanto nessa outra área era de 2,1 MPa, então bastante semelhante. A densidade do solo, nós observamos um valor igual. A única diferença que nós vemos aqui é que na data de semeadura, nessa área que nós tínhamos a semeadura da soja sob a palhada de trigo, a umidade do solo estava um pouco maior do que na área em que foi feito na data em que foi feita a semeadura da soja sob a área empalhada de milho. Agora já falando ainda sobre já trazendo resultados plotados utilizando os gráficos de controle de qualidade, vamos destacar aqui a quantidade de palhada que nós observamos nas áreas, plotados nessas cartas de controle de qualidade. E aqui, de certa forma, a gente destaca que quanto maior o nível de palhada, de certa forma, melhor para o solo. E por que é melhor? Porque quanto mais palhada, por exemplo, e nessa primeira imagem nós temos a quantidade de palhada de trigo. Quanto maior a quantidade palhada, um maior nível de proteção para esse solo em relação à erosão. Nós também vamos ter uma maior retenção da umidade do solo. Posteriormente, quem sabe, uma maior disponibilidade e quantidade de matéria orgânica nesse solo. E nesses resultados a gente pode observar que essa quantidade de palhada do trigo deixada pelo trigo, é maior que a quantidade de palhada deixada pelo milho. Além disso, a qualidade dessa palhada deixada pelo trigo é melhor, porque ela se distribui em uma melhor uniformidade através do solo, quando comparado, por exemplo, com a área empalhada de milho. Vamos agora mostrar também os resultados relacionados com a profundidade dos sulcos. Em relação à profundidade dos sulcos, a profundidade média ficou em torno de 76, 77 milímetros. A regulagem da máquina ela foi mantida igual nas duas áreas, então nós acabamos observando valores semelhantes de profundidade de sulco. Mesmo assim, vocês podem observar que existem valores que excedem os controles de qualidade, tanto em seu nível superior quanto inferior. E vemos também que o desvio padrão, nesse caso na operação realizada sobre a área empalhada de milho, foi maior. Isso significa uma menor qualidade na operação. Porque é claro que quanto maior esse desvio na profundidade da abertura dos sulcos, é bem possível também que isso afete a profundidade de deposição das sementes. Isso também pode se influenciar diretamente na profundidade das sementes. Já nessa folha nós temos os resultados plotados em gráficos de controle de qualidade para a profundidade das sementes. E aqui eu quero lembrar a vocês que nós vimos que a profundidade ideal
para a deposição da soja varia de 30 até 50 milímetros, de acordo com as referências da Embrapa. E lá nessa área onde nós fizemos as medições, em ambas as áreas, a média mostra que a profundidade excede essa especificação. Nós tivemos, né, medições com uma profundidade média em torno de 60 a 62 milímetros de profundidade de deposição das sementes. Em alguns casos, principalmente nesses casos em que nós observamos excessos de profundidade que atingem valores superiores ao limite superior de controle de qualidade, valores que alcançaram até 82 milímetros de profundidade. Isso em valor médio, já que vejam que nós tomamos, né, 4, esse ponto ele representa uma média de 4 pontos, de 4 medições. Esse ponto ele representa 4 medições, uma média de 4 medições. Então, vejam que é uma profundidade significativa para depositar a semente. E o que isso influencia? Vai influenciar principalmente na germinação. Uma semente ou sementes depositadas numa profundidade muito maior, é claro que isso pode trazer uma maior dificuldade para essa planta emergir em relação ao solo devido à profundidade significativa, já que a profundidade ideal está na faixa de 30 a 50 milímetros de profundidade. Então, vejam como é importante a avaliação dos resultados, a observação e as medições para se ter uma avaliação sobre a qualidade da operação, porque é a partir desses resultados que uma nova regulagem pode ser realizada para fazer com que, por exemplo, a profundidade de sulco seja um pouco menor e também a profundidade da deposição da semente também seja menor e esteja na faixa adequada. Mesmo assim, nós vamos ter uma dificuldade em relação à qualidade. Por quê? Porque vejam que vários pontos excedem ao limite superior de controle de qualidade e também ao limite inferior de controle de qualidade. E isso pode também estar muito relacionado às limitações físicas, às limitações mecânicas do sistema de deposição das sementes. Então isso pode ser um reflexo, esses resultados podem ser um reflexo dessas limitações que trazem valores em uma profundidade de deposição de semente maior e menor, uma variação significativa que influencia principalmente no maior desvio padrão e é claro que vai também trazer um aumento nesse coeficiente de variação. Vamos falar também dos resultados sobre área mobilizada. Nós vimos através desse trabalho que a área mobilizada através dos sulcos, de certa forma, está em conformidade com outros trabalhos da literatura. Mesmo assim, eu vou aqui enfatizar que quanto menor essa mobilização da área transversal, melhor. Até porque nós estamos falando de um plantio direto, em que nós desejamos ter uma mobilização mínima do solo para uma deposição em uma profundidade de 50 a 30 milímetros de profundidade. E é claro que se nós tivéssemos uma menor profundidade de sulco, neste caso, também teríamos uma menor área mobilizada no solo. E isso expõe uma menor mobilização no solo, expõe menos o solo às condições de degradação, ou expõe menos o solo a uma possibilidade de erosão, por exemplo. Vamos também aqui mostrar a porcentagem de empolamento. E no caso aqui da interpretação da porcentagem de empolamento, quanto menor essa porcentagem de empolamento, melhor. E por quê? Porque quando nós temos uma menor porcentagem de empolamento, isso significa que o solo foi recondicionado mais próximo da sua porção original, porque nós vimos aqui, através dessa imagem, que o empolamento é essa área que fica aqui sobre o solo. Então, quanto mais próximo
Quanto menor essa área de polamento, significa que o solo foi trazido mais próximo da sua condição original. E nesse caso em específico, o empolamento ficou em torno de 11%. 11, um pouco mais de 11%, 10% nesse caso, na área soalhada de milho. Vamos falar também sobre a população de plantas. Nesse caso específico, a população de plantas almejada era de 250 mil plantas, mas vocês podem observar que em nenhuma das duas áreas que nós avaliamos, essa população de plantas chegou, em média, próximo ao valor das 250 mil plantas. E esse é um problema recorrente na introdução das culturas de soja. É um problema que acontece com muita frequência. Se tem uma especificação e a má qualidade levada na semeadura pode, é claro, trazer uma população de plantas menor do que a especificação. Mas é claro também que essa população menor pode ser também um reflexo de condições climáticas, baixa umidade do solo, ou, melhor dizendo, condições que não sejam adequadas à germinação das plantas. Mas pode ser também que aquela profundidade maior que foi imposta para sementes pode também ter trazido uma influência negativa para essa população de plantas. Nesse caso específico, em que a população de plantas ficou muito mais abaixo do que o valor especificado de 250 mil plantas, nesse caso específico, na área nós tivemos um problema em relação ao tratamento das sementes. O fungicida trouxe uma fitotoxicidade para as plantas em emergência e a população de plantas ainda ficou muito mais abaixo. Mas tudo isso são problemas para a qualidade de semeadura. Então são fatos que vão além da operação, também vão além da operação com a máquina. Mais um resultado sobre qualidade de semeadura. Aqui nós temos uma observação do nível de falhas de plantas. Na área semeada sob a palhada de trigo, a quantidade de falhas ficou em torno de 6.000, 60 mil plantas por hectare. E já, é claro, na outra área que teve problema com fitotoxicidade produzida pelo fungicida utilizado no tratamento de sementes, essa quantidade de falhas foi muito maior. Foi mais que 100 mil plantas por hectare. E é claro que não precisa falar que a produtividade aqui foi prejudicada. Nesse caso aqui também nós tivemos um potencial de produtividade reduzido, porque a população de plantas, que é o princípio básico para se ter uma boa produtividade é ter um bom estabelecimento de uma população de plantas. Se a população de plantas está abaixo já da especificação, provavelmente nós vamos ter um prejuízo na produtividade. Também nós observamos a ocorrência das plantas duplas, da quantidade de plantas duplas, e muitas das vezes esses espaços onde nós vimos falhas, em contraposição, também observamos plantas duplas. E essa duplicidade de plantas, nós vimos que pode ser causada pela velocidade inadequada de plantio, pode ser também causada pelo um uso de um disco desajustado, um disco de semente desajustado ao tamanho das sementes de soja. Pode ser também que a velocidade de deslocamento da máquina faça com que a semente da soja ela acabe vibrando no interior do tubo que faz a deposição
fazendo com que ocorra essa duplicidade das sementes. E veja que é um valor bastante significativo, em torno de 30 mil plantas por hectare. Isso tudo impacta negativamente na qualidade da semeadura. Então, volto a dizer que esses resultados podem ser utilizados para fazer uma regulagem da operação, uma regulagem da máquina, para trazer, é claro, melhores resultados. Mas quais melhores resultados? Trazer uma profundidade de sulco mais ajustada com a profundidade de semente em sua faixa ideal. Pode ser para trazer, por exemplo, uma deposição, uma distribuição de sementes de uma forma em que nós vamos ter assegurado uma população de plantas suficiente. Pode ser realizada para reduzir também essa quantidade de plantas duplas ou falhas. Então, como conclusões, nós vimos, a partir desse trabalho, que a quantidade de palhada deixada pelo trigo é maior quando comparada com a quantidade de palhada deixada pela cultura antecessora do milho. Porém, isso não afeta diretamente na qualidade da semeadura. Pode afetar em aspectos da fertilidade do solo, da proteção do solo, mas não na qualidade da operação de semeadura. Em linhas gerais, também nós observamos valores bastante similares nas profundidades e de semente, de suco, mobilização do solo, porém nós vimos valores fora da faixa, de especificação. E a partir desses resultados que nós vimos, nós podemos, por exemplo, quando nós fazemos essa operação, dessa avaliação, nós podemos utilizar para fazer uma regulagem de uma máquina para melhorar a operação. Porque é esse que é o fundamento de fazer uma avaliação de uma qualidade de uma operação. Se faz a avaliação da qualidade da operação e depois se faz a atuação em uma regulagem, ou duas regulagens, ou a quantidade necessária de regulagens para se fazer uma melhoria, para se ter uma melhoria na qualidade da operação. Para dessa forma explorar melhor o potencial de produtividade da cultura.